Você tem um sonho de ter uma família, encontra um cara, esse cara vai lá e fala, sim, vamos ter uma família juntos. E esse foi o seu contrato com o capeta. Sim. Hoje é a historinha light, sempre uma historinha light. Uma historinha de quem? Dessa querida aqui, ó. S. Marques. S. Marques 998. Tá vendo? Ela contou aqui essa história, ó. Como meu sonho de ter uma família se tornou o meu maior pesadelo. Vamos assistir enquanto eu faço a maquilagem. Gente, aliás, eu falei desse negócio da Cream aqui, ó. Olha, vou até meu cupomzinho. Esse aqui que é o Hydra Gel Oil Control. A Cream me mandou. Esse aqui é lançamento. Isso aqui é bom pra pele oleosa. Isso aqui... Senhor, muito obrigada por tudo, Cream. É maravilhoso. Vamos assistir. Calma, vai. Tô no meu horário de intervalo no trabalho e hoje eu decidi contar pra vocês um pouco de como meu sonho de ter uma família acabou se tornando meu pior pesadelo. Bom, ano passado eu entrei em um relacionamento, com uma pessoa que até então eu achava que, nossa, eu encontrei o amor da minha vida, né? E aparentemente era uma pessoa que era cuidadosa, atenciosa e tudo mais. E na época que eu conheci essa pessoa, ele estava no curso de formação, da polícia. E aí, quase a gente não saía, nossa rotina de fato era mais em casa, fazendo umas coisinhas em casa. E como alguns anos atrás eu tive uma amiga que passou por esse processo, eu sabia que era muito cansativo, então eu sempre entendia e sempre relevava e tudo mais, até porque eu pensava, quando ele se formar, a gente vai ter mais tempo, a gente vai ter mais tempo para se curtir, para sair e tudo mais. Enfim, mal sabia eu. E aí fomos levando o relacionamento, tudo mais, aquelas coisas, Só que aí demorou Do nada, um silêncio. O que aconteceu com o microfone, Jesus? o pedido de namoro, Ele foi me pedir namoro basicamente com 4 meses, porque todas as vezes, eu sei que isso não é o correto, tá? Até porque quando uma pessoa gosta de você, você vai saber. Muito claro isso. Só que, assim, eu tinha me encantado realmente pela pessoa que eu tinha conhecido, lá no início. Então, quando a gente foi chegando ali nos 4 meses, eu falei, olha, eu só tô com você, A gente já tá levando uma vida de namorado e tudo mais, mas se você não me pedir namoro, eu vou realmente, assim, parar de ficar com você, porque não... Eu sou louca de achar que você já tá com uma pessoa há 4 meses. Eu sempre entro nesse mesmo estresse aqui, né? Que você tá com uma pessoa há 4 meses. A pessoa não te pediu namoro, não pensou que talvez você quisesse alguma coisa com ela. Só que vocês já estão basicamente vivendo como se fosse um relacionamento. Como assim a pessoa não te pede namoro? Isso é normal? Isso é uma coisa natural, assim, que as pessoas fazem? Não é possível, gente. É porque eu até posso acreditar que a pessoa assim, eu sou desapegada, sabe? Então, nossa, não, pra mim que diferença faz se a gente tá namorando ou não tá? Mas assim, eu acho que já é um red flagzinho, assim, não sei. tá dando. Quando a gente completou exatos 4 meses, ele me pediu em namoro. Algumas semanas eu lembro que eu tinha comentado sobre uma escova rotativa que eu gostava. E aí o pedido de namoro foi exatamente esse. Ele me deu uma escova rotativa e falou, você quer namorar comigo? Não, ok, já perdoei. Já perdoei. Prestou atenção. Prestou atenção no que ela queria e já deu presente pra ela. Eu já perdoei. Por mim, tá tudo certo. Ainda deu uma escova rotativa, gente. Não deu nenhuma coisa ruim, deu uma escova que ela gostou. Prestou atenção. Aí eu disse, quero, gostava dele e tudo mais. E aí ele, tá, agora eu vou dormir, que eu tô cansado, tá bom? Aí eu, tá, e eu, toda idiota lá, Eu amei. Tudo bom, querida? Toma aqui essa escova rotativa. Você gostaria de namorar comigo? Menina, olha, acho que sim. Então tá bom, que bom. Obrigada, tá? Agora eu vou dormir que eu tô cansada. Quando foi na semana seguinte, ele me pediu namoro no sábado, ele me pediu em namoro no sábado, e quando foi na sexta da semana seguinte, ele tinha postado uma foto. E eu tenho uma coisa comigo, e eu acredito que a maioria aqui vai concordar. Homens héteros costumam ter noção. Se você é homem hétero e você não é assim, isso não é pra você. Mas, normalmente, homens héteros... Calma, princesa. Nem todo homem, calma. Não fica chateado com ela, tá? Ela não tá falando de você. Calma.
Não dá piti. Mas normalmente é todo homem. Mas nem todo homem. Mas normalmente, às vezes, é todo homem. Deus tem essa mania de comentar em fotos de mulheres, né? Mas mulheres não comentam em fotos de caras, principalmente caras comprometidos, se já não tiver uma liberdade. E tinha uma fulana em específico, gravem a fulana, tá? Que ela sempre era muito presente nas redes sociais dele. E em todas as fotos que ele postava, ela ia lá, comentava e curtia, reagia. E eu, ok. E aí era uma amiga, com certeza. Não querendo ser tóxica, gente, porque eu não sou tóxica. Mas assim, eu concordo com a diva. Que normalmente homem é sem noção mesmo. Não é nem sem noção, né? Homem é um lixo, normalmente. Mas mulher realmente não comenta se já não tiver uma certa liberdade. Isso é uma realidade aí que eu já... E com certeza se ela perguntar pra esse cara vai dizer que ela é uma amiga. Uma amiga, a prima de um amigo meu. Né, tipo, e uma vez eu lembro que nesse dia, eu lembro que a gente se desentendeu justamente por conta disso. Eu fui questionar, né, sobre fulana, e ele disse, não, fulana é só minha amiga. É só minha amiga, tudo mais. Aí eu falei, mas fulana sabe que você namora? Aí ele falou assim, sabe. Aí porque eu falei, então fulana é uma... Sabe, menina. Inclusive, ela falou que ela tava só esperando a gente terminar. Ela sabe, inclusive, ela tá na fila. Eu falei, porque eu não fico comentando em fotos de amigos meus que namoram, ou muito menos que são casados ou que têm algum tipo de compromisso. Peguei, nesse dia a gente teve um desentendimento, né? E ele falou bem assim, você quer terminar? Aí eu... Oi? Tipo assim, cadê a pessoa que eu conheci, meu pai? Que falou primeiro eu te amo, que a gente falava de filho, que a gente falava de possivelmente morar juntos, né? Na primeira briga ele já falou de terminar? Cadê a pessoa que eu conheci? E aí tá, eu fui embora, né, nesse dia, esse já era quase meia-noite, eu fui embora lá pra casa da Grazi. E aí nesse dia a gente teve uma longa conversa e tudo mais, eu e ela. Fiquei mal, óbvio, gostava da pessoa, né, não tava entendendo o que tava acontecendo, porque eu sabia porque eu tinha me apaixonado e não sabia o que aquela pessoa ali tava se tornando. Principalmente porque eu já tava 5 anos solteira, então, enfim, né. E aí, no outro dia, na verdade, nesse dia cheguei lá na Grazi, fiquei lá até acho que 1, 2 horas da madrugada, no outro dia eu vim trabalhar. E aí foi num domingo. E aí eu e ele, a gente conversou, ele falou, sai do teu trabalho, vem pra cá. Tu tá mal, tu precisa descansar, não sei o quê. E resumindo, nos acertamos e voltamos, né? E aí, depois foi passando o tempo. Eu sabia que já não tava mais a mesma coisa, né, e tudo mais. Mas eu acho que é muito, às vezes, pelo menos eu falo por mim, assim. Quando você quer que algo dê certo, às vezes tu acaba... Nossa, gente, mas calma aí também. É porque ela provavelmente tá resumindo a história, né? Porque foi só por causa dessa mulher que o negócio já tava degringolando? Ou ele fazia isso com várias mulheres ao mesmo tempo? Tipo assim, tinha um monte de mulher que ficava comentando nas coisas dele. Ou foi só por causa dessa pessoa? Porque eu acho muito estranho. Eu acho que tá faltando um pedaço dessa história, ela tá resumindo. Porque no primeiro momento, na primeira oportunidade, ele já falou de terminar. Você quer terminar? Não é estranho? Sei lá. Enfim, né, ignorando tudo e só focando ali no que tu quer. Passou Natal, passou Ano Novo, né? A gente fez a nossa filha no dia 26 de dezembro, eu lembro até hoje. E aí eu ainda pensei Que forma fofa de dizer que trepamos, né? Olha, a gente fez a nossa filha no dia... em comprar a pílula do dia seguinte, inclusive eu vim na drogaria e tudo mais. Só que eu falei, cara, a gente já tá A gente tá tão bem, sabe? Tá tão bem, o relacionamento tá tão bom, eu acho que vale a pena a gente... juntos, a gente namora, a gente já tinha conversado em alguns momentos sobre filhos, né? A gente já tinha conversado em algum momento sobre questão de possivelmente morar juntos, estabilizado também, eu também com a minha profissão e tudo mais, né? Já tinha terminado minha pós. E aí, pensei, se acontecer, é porque é pra ser. Enfim. Passou ali o final do ano. Quando iniciamos janeiro, no dia 10 de janeiro foi aniversário dele. E aí eu lembro que a gente fez uma surpresa pra ele, eu me uni com a mãe dele, a gente fez um super café da manhã e tudo mais, que ele nem postou, nem nada, não lembro nem se ele disse obrigado nesse dia. E aí... Não postou porque a amiga dele podia ficar chateada de ter postado, né? Será que a amiga não ia ficar com ciúme? Aí às vezes ele não postou por causa disso, às vezes acontece, né? Nas melhores
E nesse dia ele já tava super estranho. E aí nesse dia foi o dia que eu peguei e falei, cara, eu tô cansada. Assim, comigo mesmo, né? Eu falei, eu tô cansada de tentar ficar mostrando pra esse cara a forma como eu me sinto amada e praticamente ele nunca demonstra. Nunca demonstra, né? E outra coisa que me doía também era porque quando a gente se conheceu, como eu fiz questão de frisar, ele estava no curso de formação, que de fato é muito puxado, né? Mas nessa época, que inclusive já estava ali no aniversário dele, ele já estava saindo do curso de formação, já estava ali, já era esse ano, né? Foi em janeiro, já estava perto da formatura quase, que aconteceu em março. Enfim. E aí, quando foi no dia 10, eu comecei com ele, né? Eu falei, olha, poxa, isso me magoa e tudo mais. Eu tento fazer as coisas e parece que você não liga. Aí ele, mais uma vez, você quer terminar? Eu vejo que você não é feliz comigo. Aí eu, tá, ok. Já devia ter terminado, linda. Ele já te deu a dica. Ele tá, o que o cara, quando faz um treco desse, ele quer dizer é o seguinte: eu não vou mudar. Tá ruim pra você desse jeito? Então vamos terminar, melhor. Porque eu não vou mudar, eu vou continuar agindo dessa forma, tudo bem? Então, assim, das duas, você tem duas opções: ou aceitar, calada, ou terminar. Isso foi no dia 11. Foi no dia 11. Foi dia 11? Não, dia 10 foi aniversário dele, então foi no dia 10 mesmo. Dia 11 foi na segunda. Foi. Eu tô me confundindo nas datas. Mas enfim, gente, dia 10 foi aniversário dele, de janeiro, e eu acho que foi dia 11 ou foi dia 10 que a gente terminou. Ok, fiquei mal no dia, mas depois já tava tranquila, né? Tava, enfim, eu vou sair, eu vou voltar a sair com os meus amigos, fazer minhas coisas, e vida que segue. Até que no dia 14 de janeiro, eu descobri a Ana Lu. Eu descobri que tava grávida. E eu não entrei em negação, em nenhum momento eu entrei em negação, tá? Quando eu peguei e mandei pra ele, ele falou o seguinte: você quer abortar? Eu desenrolo pra você. Aí eu, oi? E assim, não foi uma coisa que passou pela minha cabeça, tá? Em nenhum momento eu entrei em negação ou pensei em abortar a Ana Lu. Isso nunca passou pela minha cabeça, nunca mesmo. Apesar de tudo que eu já passei na minha gestação até aqui, atualmente eu tô com 26 semanas, nunca pensei nisso, tá? E eu peguei e falei, olha, será que pelo menos sobre o meu corpo eu posso decidir? Passou a tarde, fiz o beta-HCG, de fato, confirmadíssimo grávida. Beleza, tudo mais, né? Isso foi no dia 14 de janeiro. Na sexta, eu já fui com a ginecologista obstetra. Na segunda, eu já fui fazer o pré-natal. Tudo certinho, tudo sempre sozinha. Quando foi no dia 28 de janeiro, nós tivemos a nossa primeira ultrassom, né, com a neném. E eu lembro que naquele dia em específico, parecia que a gente nem tinha se separado. Parecia que a gente estava juntos e tudo mais. A gente foi, almoçou juntos, brincou, riu, começou, ficamos abraçados e tudo mais. E aí, eu acho que naquele dia em específico, eu não pensei em nada, eu só conseguia pensar. Eu acho que agora realmente eu vou ter a minha família, né? Enfim. Tô no meu horário de intervalo no trabalho. E Você pensou isso porque naquele dia... Ah, estranho, né? Mas eu entendo também, né? De repente, a criança fez os dois meio que voltarem, né? Ai, que situação merda, gente. Olha... E pior que quando o cara faz isso, você fica com toda uma esperança, né? De que, porra, será que esse cara acordou? Será que... Às vezes a mulher tem isso, né? De achar que... porque o cara uma vez começou a te tratar bem, ainda mais nessa situação, que do tipo, eu acho que pegou o bichinho da gravidez ali nele e eu acho que ele vai querer ficar comigo. Mas às vezes o cara só tá aproveitando mesmo e foda-se, né? Puta, é uma situação muito merda, gente. Muito merda. Imagina ela. E é foda, né? Porque o cara... Quando a primeira coisa que o cara fala... Quando você fala, tô grávida, você quer abortar? Ele tá querendo resolver o problema dele, não o seu, né? Ele não desenrola porque ele resolve pra você. Ele não desenrola porque, olha, tô te dando aqui super a liberdade de fazer o que você quer. Não. É do tipo, pô, que merda, vamos resolver esse problema? É isso que esse cara tá falando. Vamos combinar? Mas vamos lá, parte 2. E vamos de parte 2, porque o primeiro ficou bem grande, né? Uma longa história, realmente. E aí, voltamos e tudo mais. E acho que na primeira 2 semanas ali, parecia que a gente
tava bem, que tava tudo certo, a gente falando de coisas que a gente não sabia ainda se era menino ou menina, né? Mas já falava, já planejava, já tinha ali começado a comprar algumas coisinhas e tudo mais. E tudo ok. Até que foi passando, né? Já tava ali no final, aí chegou o mês de fevereiro. Quando foi no dia 25 de fevereiro, e ponto, tá? Gravem bem essa parte da história que é importante. Ele iria ter 2 formaturas em março, que seria a formatura na arena, né, e a formatura mais particular, né, mais fechada ali. E essa era paga, né? E aí eu fui, comprei rifa, ajudei a vender rifa, ia trazer um bloco para vender aqui no trabalho, só não trouxe porque realmente esqueci, acho que foi Deus que botou assim a mão e falou, não leva. Não leva que eu já tô vendo lá na frente. E aí eu ia percebendo, né? Poxa, mas tá chegando a formatura dele. Será que ele não vai me convidar? Né? Poxa, a gente vai ter uma filha ou um filho juntos, né? Estamos fazendo essas coisinhas. E não. Não vai convidar porque ele já... O mais um dele já tá para outra. O mais um dele ele já entregou para outra menina, entendeu? Para amiga dele, que tava na fila. Você também tem que entender, né? Que vocês terminaram. Então, assim, ele já tava ali... a fila já tinha andado, sabe? Aí agora você quer ir na formatura? Agora tem que começar a pensar o seguinte, que aí é daqui pra frente, a gente voltou, então os eventos que agora estão sendo divulgados, aí sim você vai ter direito aí com ele. Agora, os que foram ali durante a pausa, a menina da fila tem preferencial. Entendeu? Ela estava ali já na frente. Então tem que aguardar. Às vezes tem que aguardar. Não. Aí quando foi no dia 25 de fevereiro, eu voltei a conversar com ele de novo sobre a forma como eu me sentia amada e sobre redes sociais. Porque eu falei, olha, a gente já tá aqui todo esse tempo, vamos ter um filho juntos, uma filha, e você continua não mostrando que você tem um relacionamento. Aí ele começou. É porque eu acho que eu voltei contigo só por conta da gravidez, né, porque eu não tenho como postar foto, né, porque a gente já terminou outras vezes. Cara, nesse dia eu tava aqui no trabalho, isso me subiu no nível. Dia 25 de fevereiro nós terminamos. Dia 3 foi a formatura militar. Sabe quem estava com ele na formatura militar? A digníssima fulaninha, que era só a tal da amiga. E daqui pra frente é só pra trás. Até então eu não sabia, eu fui descobrir tudo isso agora no mês de maio, na semana do Dia das Mães, porque por ironia do destino ou não, um colega meu seguia essa guria no Instagram, né, e falou, Karina, olha, eles já estão assumidos, estão juntos aqui faz um tempão, tudo mais, desde março, né, e cara, as fotos com a menina... Ele tem como postar sim, ele não tinha como postar com você, mas com ela... Aí já é outra combinação. É outra combinação, já. Na formatura, nas 2 formaturas, inclusive a que eu vendi rifa e ajudei a vender. Com buquê de flores, restaurante, um monte de coisa assim que, tipo, nunca tinha acontecido comigo, que era mãe, tipo assim, do nosso primeiro filho. Antes de descobrir oficialmente, eu já desconfiava que havia outra pessoa. Inclusive, eu perguntava dele, eu falava, olha, você tá com alguém, entendeu? Pô, tu foge de mim, parece que fui eu que te engravidei e te abandonei, entendeu? Eu sempre ia pra consulta sozinha, fazia tudo sozinha e tudo mais. E ele, não tô com ninguém, não sei o quê. Minha namorada é só minha mãe, não tô com ninguém. Se é minha vida amorosa que te importa, não tô com ninguém. Só que a forma que ele me tratava era muito grosseira, entendeu? Inclusive, teve um dia que eu adoeci, e foi na primeira semana, acho que foi ali pelo dia 10 de março, dia 13 de março, por aí, dia 13, dia 12. Eu lembro que eu mandei mensagem pra ele mandou um áudio super grosso, dizendo que sabia que era difícil, mas que era pra eu ir atrás de uma outra pessoa, porque ele não ia me dar apoio, ele não ia me dar carinho e nem afeto, que a gente já tinha se separado e que ele não era esse tipo de pessoa. Passei por diversas crises quando eu tava morando ainda com a minha mãe, e todas as vezes eu avisava ele, sempre, tudo. E parecia que ele fazia pouco. Emocional não é o meu forte, tudo mais. E eu aguentando, até então eu não sabia da existência da digníssima, né? Eu fui descobrir em maio, porque esse meu amigo me enviou as fotos. Quando eu descobri, eu surtei. Eu surtei. Surtei mesmo. Mandei mensagem pra ambos, tanto pra ele quanto pra ela. E principalmente porque ela já sabia, né? Ela existia desde a época que ele ainda estava comigo. E aí eu fui juntando as peças, fui juntando as datas, fui juntando tudo, né? O que os dois fizeram? Os dois me bloquearam. Gente, eu juro por Deus, a sensação que eu tive era que eu era amante e que estava intrometida ali na relação dos dois. E aí, acabou que ficou por isso.
Só que a real é que, assim, era mesmo. Você era amante. Essa é a questão, né? Essa era a merda. Porque claramente eles já estavam juntos há algum tempo. Agora, entender por que esse cara. Por que esse cara ia querer estar com vocês duas ao mesmo tempo? Gente, é um treco que não dá pra entender. Às vezes eu tenho um pouco de dificuldade de entender a cabeça de homem, juro. Porque é um treco que não se explica. Pra quê? Que trabalho, né, menina? Puta merda. Né? Ele seguiu com ela, firme e forte, batendo nos peitos, na época, no dia que aconteceu. Mandou mensagem pra minha mãe, mandou mensagem pra minha irmã, dizendo que as coisas já tinham chegado na pessoa que ele gostava, que era ela. E ela também continuou com ele, tudo mais, né? Ambos são parecidíssimos, pelo que eu vejo. E eu continuei sozinha, né? Com a minha gravidez, com a minha gestação, com os planos, com o enxoval da neném, com os exames, com as consultas. E é por isso que alguns dias atrás eu fiz um vídeo falando sobre que você quer ser mãe, mas você realmente quer repor você, porque uma gestação solo não é fácil. Não é fácil. E passar por isso, eu juro pra vocês, eu acho que é uma coisa que eu nunca imaginei passar. Nunca, 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 nunca em toda a minha vida. Nem nos meus piores pesadelos. Olha que os meus amigos sabem que eu já passei por muita coisa. Mas, apesar de tudo, de todo esse vendaval, eu em nenhum momento entrei em negação. Eu sei realmente o quanto eu amo a Ana Lu, o quanto ela tem me salvado, mesmo sem ela saber, entendeu? E eu levo isso pra vida. Realmente, assim, quando a gente se torna mãe, a gente descobre uma força que nem a gente sabia que tinha. Nem a gente sabia que tinha, né? E eu acho que o que mais me move hoje realmente é o amor pela minha filha. Aí o que é muito triste, né, gente? Porque assim, é isso. No final, a gente acaba voltando para essa história super romântica de que, pelo menos no final, a mulher, sabe, ela se conectou com a criança e não sei o quê. E aí vai ter que ser obrigada a passar por uma situação de merda, que tá nessa gravidez, sem apoio nenhum. Porque é isso, no final das contas, né? Eu acho que eu até falei isso um dia desses, no programa, eu acho. Eu falei sobre um podcast da Folha, que chama O Caso das 10.000. Não sei se vocês já viram esse podcast. Que é um podcast sobre uma clínica de aborto, eu acho que em Campo Grande, Goiânia, sei lá. Vale muito a pena ouvir, para você entender a forma como esse assunto é tratado no Brasil, e que depois se torna aquela história pavorosa daquela menina de 13 anos, 14 anos, que foi abusada pelo tio, eu acho, durante anos, engravidou, e aí teve direito, obviamente, a tirar a criança, né? Porque criança não é mãe. E essa menina teve os dados vazados na internet por pessoas que supostamente são pró-criança, né? As pessoas são pró-afeto, porque criança mesmo elas querem que se foda. E aí, por que eu estava falando isso? Tá. Porque a forma, quando o cara fala isso, né, você quer tirar a criança, você quer não sei o quê, tudo sempre cai em cima da mulher, né? Sempre vai cair em cima dela. Sempre vai cair em cima da pessoa que está gestando. A responsabilidade de estar ali, a responsabilidade... no podcast vai mostrar quantas mulheres, né? Eu não sei se eu quero dar spoiler da história para vocês olharem, para vocês ouvirem, porque vale muito a pena ouvir. Mas assim, esse caso mostra o quanto esse assunto ele sempre cai em cima da pessoa que está gestando. E a outra pessoa, parece que sempre a pessoa ela fez sozinha, né? Parece sempre que ela fez completamente sozinha, que não teve ninguém envolvido nessa história além da pessoa que está gestando, da mulher, né? E aí
É foda porque acaba entrando nesse lugar de, pelo menos eu encontrei minha filha e tudo mais, e maravilhoso, que bom que você tá nesse momento muito vendo um lado positivo nessa história, mas muito, sempre me impressiona muito o quanto o cara não vê, não só não se sente transformado com aquela situação, porque nem se permite se sentir transformado com essa situação de repente, engravidar uma pessoa, mas o quanto nem se responsabiliza por isso. Tipo assim, você engravidou uma pessoa. E aí, sabe o que ele vai dizer depois? Mas eu dei oportunidade. Eu falei com ela se ela queria tirar. Ela não quis, então é a responsabilidade dela. Então, ele foi lá, engravidou uma pessoa. E aí, tava com outra pessoa. E em momento nenhum tá pensando o que vai ser dessa mulher. Em momento nenhum. Até porque foda-se, né? Foda-se que ela tá grávida. Foi lá, bloqueou ela das redes sociais, porque tanto faz, né? Porque, na verdade, ele quer viver agora com a outra menina. A outra mulher também não tá nem aí com porra nenhuma, sendo que ela também tá envolvida na história, né? Porque, no final das contas, ela já tava ali dando em cima do cara antes mesmo do cara estar com qualquer pessoa ali na história. Então, moral, final... Ela vai ter que agora passar por uma situação de ter uma criança e vai acabar se apegando nessa história mesmo de... Pelo menos eu amo muito a minha filha, porque é isso que sobrou, né, gente? É isso que sobrou da história. Assistam, ouçam esse podcast, tá? Ouçam esse podcast, é bem bom. É muito difícil. E principalmente a gente escuta as pessoas falando, não, você tem que ser forte, você tem que ser forte, você tem que pensar. Só que eu sou humana. Eu também sou humana. E tem momentos assim que são muito difíceis. Entende? E para homem é sempre mais fácil. Como eu falei em um vídeo que eu postei um dia desse. Eles traem, eles mentem, eles abandonam, eles conhecem outras pessoas. Né? E eles seguem a vida deles. Como se você não fosse um nada. E é uma coisa que eu carrego comigo. Se o meu erro foi por querer ter uma família, tudo bem. Eu acho que estou pagando de alguma forma por isso. Se meu erro foi esse. Mas eu sei que amor para Ana Lu não vai faltar. Eu sei que ela vai ser muito, 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 muito amada. E é isso. E isso eu acho que ainda eu resumo, olha que ficou longo esse vídeo, tá? Porque tem muitas entrelinhas também que se a gente for entrar... E fora que tem a versão dele também, né? Que é a versão que ele conta pra todo mundo, como se ele fosse ali o herói, né? Que uma vez, eu lembro que uma das últimas vezes que a gente conversou, eu falei, eu realmente não sei como você conta essa história pras pessoas próximas de você. Porque não é possível. Não é possível. Mas, enfim, né? Como já dizia Lana Del Rey, você é um homem e é... Mas é real, gente, aqui. Sabe como é que ele conta essa história? Ele não conta. Porque, primeiro, que os amigos dele não estão nem aí. Os amigos dele devem estar mais acostumados os amigos dele devem fazer pior. Então, assim, não conta. E aí, quem mais vai saber? Porque ele vai contar, tem uma filha e deixei. Mas o homem é tão naturalizado de deixar filho por aí, por que as pessoas vão ficar chocadas? Então, não tem nada nessa história que ele contou, não tem nada nessa história que ele possa contar que vá chocar alguém. Ninguém. Inclusive, a mulher que tá com ele agora tá cagando e andando. E a gente tem que só torcer para aquela famosa... Tomara que ele não faça a mesma coisa com ela. Porque mulher sempre acha que com ela vai ser diferente. Sempre acha. Não, ele foi assim com ela porque ela era chata. Ela era doida. Né? Não, ela era não sei o que. Era isso, era aquilo. Comigo ele não vai agir dessa maneira. Até agir. Até fazer igualzinho com você, querida. Tá? Isso que você faz. E se você é homem e você não é assim, obviamente isso não é pra você. Eu sei que tem muitos caras, assim, que... Inclusive colegas próximos que são pais, que são casados e que valorizam realmente ali a sua família. Não é todo que é assim. Mas, enfim, amigos. Seguimos aqui com 26 semanas. Graças a Deus a Ana Lu tá bem. Eu também tô bem, apesar de dias e dias, né? Nem todo dia eu tô 100%. Mas é isso, pra quem tinha curiosidade de saber como foi esse enredo, né? Ah, Karina, como tu engravidou? Então, vamos lá. É isso, gente. Mas tô bem. Tá tudo bem.
E vamos de parte 2 porque o primeiro ficou bem grande, né? Uma longa história realmente. E aí voltamos e tudo. Tem até um vídeo aqui contando da história dela. Ah, não, é um dia na vida dela, é isso? Ai. Vem acompanhar a rotina Aqui, de ó. uma jovem CLT. Vem acompanhar a rotina de uma jovem CLT grávida de 27 semanas, completando amanhã, e se preparando aí para 2 concursos públicos. Eu já acordo nessa disposição, já fui fazer minhas coisinhas, passar meu olhinho, que hoje é dia de lavar o cabelo. Eu fazia progressiva, mas devido à gestação precisei dar uma pausa, então eu mantenho, né, com a escova e com a prancha. Já aproveitei aí também para fazer minhas coisinhas básicas, como escovar meus dentes, né, lavar o meu rosto. Quando eu estou em casa, que eu acordo pela manhã, minha rotina basicamente é essa. Aí, depois já fui ver as coisinhas, vi que a casa estava super bagunçada, até porque a semana foi caótica, foi corrida, e já aproveitei também. Ai, gente, essa louça tava pela misericórdia. Fui comprar meu pãozinho. Gente, eu vou de pijama mesmo, porque a padaria é do lado de casa, então... Enfim, ninguém é obrigado. Fui comprar meu pão, comprei algumas coisas que estavam faltando, voltei pra casa, fui dar um trato nessa louça, que não existe sensação de paz absurda do que você olhar pra sua pia e ver que não tem nada, tá tudo limpo. E nessa mesma pegada, já aproveitei ali pra tomar meu bom café, meu pãozinho com ovo e meu cafezinho de todo dia, né, que a gente precisa. E também já aproveitei pra mostrar a Ana Lu pra vocês, que ela tá cada vez mais grande. E coisas, né? Quanto mais sua barriga cresce, mais você fica cansado e com menos disposição. Meu quarto bagunçado aí é a prova viva disso. Mas se acalme, organizei tudo, deixei tudo arrumadinho. Como eu mudei recente, eu ainda estou sem guarda-roupa, então minhas coisinhas estão ficando ali na mala. Acredito que agora, no mês de julho, eu vou conseguir, né, comprar aí um guarda-roupa para organizar minhas coisas e principalmente as coisas da princesa. Por quê? Algumas coisas dela ficam ali no cantinho da Ana Lu, né? Tem bastante coisa já, ainda tem mais coisas que ainda falta organizar. E a cabeça da gestante é assim, não para um minuto, a gente fica raciocinando, parece que tem 47 abas abertas. Já aproveitei para lavar o meu cabelo, tomar um super banho, hidratar essa barriga aí cada vez mais grávida, cada vez mais redonda. Eu uso esse creme que eu mostrei pra vocês e esse olhinho também, que são super baratos. A gente encontra em drogaria, em supermercado, enfim, é bem baratinho mesmo. E eu uso desde o início da gestação, é muito bom. Fui deixar a roupa, pensei em lavar roupa, mas só pensei mesmo, cansada. E aí onde a filha chora e a mãe não vê, né? Mas é isso, amigos. Essa é uma manhã de folga da CLT. Tchau, tchau. Vem acompanhar a rotina de uma jovem CLT grávida. Achei que ela ia falar mais da situação, mas não, né? Contou só a vida dela. Mas é isso, né, gente? Tomara que ela tenha uma vida legal. E tomara que ele seja muito feliz, viu? Tá formado na polícia, nada contra, viu? Que o senhor tenha uma vida muito boa, tá? Que os anjos digam amém pra sua vida. Um beijão, viu? Nada contra. Tudo certo.